vamos entender de forma simples e objetiva o que é o payback descontado. O payback descontado ele tem uma particularidade e uma diferença em relação ao payback simples. O payback descontado ele leva em consideração o dinheiro no tempo. Já o payback simples não. Ele não leva em consideração o dinheiro no tempo. Então anote isso no caderno, que pode ser uma questão de prova e pode para vocês saberem diferenciar um do outro. Depois de anotado isso, vamos para a fórmula. A fórmula que a gente vai utilizar para calcular isso vai ser a seguinte. Vai ser o fluxo de caixa dividido, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado a n. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. O fluxo de caixa vai ser a entrada de dinheiro que vai estar entrando no nosso caixa depois do investimento que a gente fez. O I vai ser a nossa taxa. Alguns exercícios costumam trabalhar com a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Ou outros exercícios podem estar escrito como taxa de juros. Tanto faz, é a taxa. Você vai pegar essa taxa e vai dividir por 100 para jogar nessa fórmula. E o N é o período. O período em qual período você recebeu esse fluxo de caixa. Se é no ano 1, se é no ano 2, se é no mês 1, é no mês 2. Se é no ano 1, você coloca 1 aqui em cima no N. 1 elevado, se for no mês 2, você coloca 1 aqui no N. Bem simples e bem fácil de entendimento. Então vamos para um pequeno exemplo para entender isso. Depois vamos montar a tabela passo a passo e vamos calcular passo a passo para ser entendido da melhor forma possível. Vamos supor que nós fizemos um investimento de 10 mil reais. Então nós temos aqui período 0, 1, 2, 3. Aqui é o ano. E aqui é o nosso fluxo de caixa. Então investimos 10 mil reais. Quando a gente investe na tabela, a gente coloca esse investimento, que é o capital, a gente coloca de duas formas, ou entre parênteses ou com um sinal negativo, porque é uma saída de dinheiro. Eu costumo usar entre parênteses, então vou deixar entre parênteses. E no primeiro ano, esse investimento retornou R$ 2.500. Opa, R$ 2.500. No segundo ano, me retornou 2.000. E no terceiro ano, me retornou R$ 7.000. Esse dinheiro que está entrando no nosso caixa é o nosso fluxo de caixa que a gente vai utilizar para colocar na fórmula. Então, para ficar de mais fácil entendimento, quando você for fazer a fórmula, você faz assim, ó. Fluxo de caixa 1, que é do ano 1, que entrou na nossa conta. Do ano 1. Então, fluxo de caixa 1 dividido por 1 mais a taxa elevado a n. Esta é a fórmula. Depois, quando vamos calcular o fluxo de caixa 2, fluxo de caixa 2 dividido por 1 mais i elevado a n. E quando formos calcular o fluxo de caixa 3, é a mesma coisa. Fluxo de caixa 3 dividido por 1 mais i elevado a n. Agora, para a gente colocar isso na fórmula, a gente precisa de uma taxa. O exercício vai ter que dar uma taxa para nós. Quando aparecer um exercício de payback com uma taxa, seja ela TMA, seja ela uma taxa de juros, é o payback descontado que você vai usar, porque ele leva em consideração o dinheiro no tempo e aqui a gente está trabalhando com juros sobre juros, né? Juros compostos. Então o exercício pode oferecer uma taxa aí para nós de 10%. Como que a gente coloca isso na fórmula? Se a gente for fazer o cálculo do fluxo de caixa 1, a gente coloca na fórmula assim. Fluxo de caixa 1, que é R$ 2.500, dividido por 1 mais. A taxa divide sempre por 100.
Então 10 dividido por 100 é 0,1. Então 10 dividido por 100, coloca aqui 1 mais 0,1. E esse nzinho aqui é o período. Então a gente eleva ao período que está sendo retornando, que esse dinheiro está sendo retornado, que esse dinheiro retornou para o nosso caixa. Então, o período seria 1, ano 1. Então, eleva a 1. E resolve isso aqui, que nós vamos fazer mais para frente no outro exercício, passo a passo, a etapa de resolução. Então, esse é o primeiro vídeo aí de entendimento sobre o que é o payback descontado. Trabalhando com a fórmula, explicando para vocês alguns conceitos básicos antes de entrarmos para a resolução do exercício. Obrigado, espero que tenham gostado.